Bom dia, meus amados irmãos e amigos. Aqui, irmão Alexandre, canal Leia Bíblia. Estamos aqui para mais um dia para a leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, 31 de julho, estamos entrando no 59º dia de leitura consecutiva da palavra, onde hoje nós iremos ler Antigo Testamento, livro de Números, capítulo 5 e 6, e depois o livro de Atos, Novo Testamento, capítulo 10, do versículo 24 ao 48. Lembrando aos irmãos que a versão da minha Bíblia é versão revista e corrigida, certo? A leitura bíblica é feita sem comentários dos textos lidos e já iniciaremos para a honra e glória do Senhor, porque até aqui o nosso Deus tem nos ajudado. Muito obrigado a todos que estão orando por este projeto, que possamos terminar a leitura bíblica dos 66 livros em um ano, né? Sendo 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento, certo? Para a honra e glória do Senhor Jesus, para a nossa própria edificação e que principalmente possamos colocar em prática as leituras que o Senhor nos deixou. Tenham todos um bom dia novamente e em breve nós começaremos. Aguardem. Oremos, Pai, a Ti, Deus, toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Obrigado, meu Pai, por mais esta oportunidade de estar aqui diante da Tua poderosa palavra nesta manhã, último dia do mês, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. E graças a Deus estamos aqui perseverando, meu Senhor. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por cada um que tem se levantado para orar por este projeto da leitura bíblica em um ano e que também esteja engajado em aprender a tua palavra, meditando pelas manhãs, pela tarde ou pela noite nas Escrituras. Ah, meu Senhor, vem repreender agora toda interrupção, humana ou espiritual, e que possamos ter esses minutos de reflexão na tua palavra, minutos de paz, sossego, e que possamos, meu Senhor, ter consciência de que essa palavra é para ser aplicada na nossa vida e na vida do próximo. Nos ensina a viver a tua palavra, a praticar a tua palavra. Nos ensina a amar a tua palavra, Senhor. Nos fortalece com teu Santo Espírito e nos dá uma lição abençoada para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, meu Pai, por este dia. Tem misericórdia de nós e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos. Números. Leitura hoje, capítulo 5 e capítulo 6. Números capítulo 5 tem como subtítulo: O leproso e o imundo são lançados fora do arraial. Versículo 1 fala, capítulo 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, e a todo que padece fluxo, e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis. Fora do arraial os lançareis, para que não contamine os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Diz aos filhos de Israel: quando o homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é, e confessará o pecado que fez. Então restituirá pela sua culpa, segundo a soma total, ele acrescentará o seu quinto, e o dará àquele contra quem se fez culpado. Mas, se aquele homem não tiver resgatador, a quem se restitua pela culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, com que por ele fizer expiação. Semelhantemente, toda oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será sua, e as coisas santificadas de cada um serão suas. O que alguém der ao sacerdote será seu. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela, e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada,
e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele varão trará sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará sua oferta por ela, uma décima de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa no vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher e a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes. Porá sobre as suas mãos, e a água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a conjurará, e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartastes de teu marido pela imundícia, destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Mas, se te apartastes de teu marido, e te contaminaste, e algum homem, fora de teu marido, se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição. E o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: Amém, Amém. Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições no livro, e com a água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante dará a beber a mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta de manjares dos ciúmes da mão da mulher, e moverá a oferta de manjares perante o Senhor, e a oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que, se ela se tiver contaminado e contra o seu marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descaiará, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E, se a mulher não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá semente. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher, em poder de seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes, e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei, e o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Vamos agora para Números, capítulo 6, tem como subtítulo a lei do nazireado. Versículo 1 do capítulo 6 fala: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte, se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor não se chegará a corpo de um morto, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará, quando forem mortos.
porque o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. E, se alguém vier a morrer junto a ele por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então, no dia da sua purificação, rapará a sua cabeça, e ao sétimo dia a rapará. E ao oitavo dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e outro para holocausto. E fará propiciação por esse que pecou no corpo morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para expiação da culpa trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o nazireado foi contaminado. E esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação, e ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem mancha de 1 ano para expiação da culpa, e um carneiro sem mancha por oferta pacífica. E um cesto de bolos asmos, bolos de flor de farinha com azeite amassado e coscorões asmos untados com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. E o sacerdote os trará perante o Senhor e santificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos bolos asmos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de manjares e a sua libação. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado, e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado, e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espada cozida do carneiro e um bolo asmo do cesto, e um coscorão asmo, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapar a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote os moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espada da oferta alçada. E depois o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado. Alguém do que alcançar a sua mão, segundo o seu voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Glória a Deus. Livro de Números do Antigo Testamento, leitura concluída. Lemos o capítulo 5 e o capítulo 6. Vamos agora para o Novo Testamento, livro de Atos. Ontem começamos o capítulo 10, lemos do versículo 1 ao 23, e hoje nós vamos terminar a leitura do capítulo 10, começando a partir do versículo 24. Tudo bem? Vamos ler o restante de todo o capítulo, até o versículo 48. Atos 10, capítulo 24, diz assim a palavra do Senhor. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois,
por que razão mandastes chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa à hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo do João, que ele pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós, o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Glória a Deus. Capítulo 10 de Atos concluído. Vamos orar agradecendo a Deus pela leitura. Pai, graças a Deus. Mais um dia vencido, meu Senhor, na leitura da tua palavra. Te agradeço, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem me ajudado a perseverar. Já são quase 60 dias de leitura, meu Senhor. E a cada pessoa que está orando por este projeto, eu peço que também tu abençoe grandemente, para que possamos concluir juntos esta leitura no prazo de um ano. Ah, meu Pai, eu te peço, vem curar as enfermidades no meio do teu povo. Vem, Senhor, salvar nossos parentes, aqueles que estão mais distantes do teu evangelho, que ainda não confessaram o nome de Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Tem misericórdia, meu Pai, e nos dá sabedoria na tua palavra. Nos dá um dia abençoado de livramentos na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso colégio, aonde nós andarmos, meu Senhor, aonde pisar a planta do nosso pé, que possamos estar protegidos pela tua mão poderosa. Dá um dia de paz entre as famílias, entre os casais, entre os filhos. Ah, meu Senhor, que aonde nós andarmos possamos ser exemplos de cristãos que verdadeiramente leem e praticam a tua palavra. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Mais um dia, meus amigos, vencido. Pegando aqui nossa folha com plano de leitura. Olha aí que bênção. 59º dia consecutivo já de leitura da palavra. Hoje foi lido Números 5, 6. Depois Atos 10, versículo 24 ao 48. Chegamos ao último dia do mês, 31 de julho de 2025.
Encerrando essa transmissão aqui, são 6h34 da manhã. Em breve estarei fazendo a edição, publicando para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado por tudo e que o Senhor abençoe grandemente. Até mais.